Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Pod Norte, o podcast da maior rede de clínicas odontológicas da região norte. Eu sou a doutora Vanessa Sec, dentista e empresária, pós-graduada em psicologia positiva e há mais de uma década treinando e desenvolvendo equipes de clínicas odontológicas. Hoje, gente, eu tenho um episódio muito especial aqui. Estou aqui com um cirurgião de cabeça e pescoço, colunista da CBN, host do Jeff Podcast, palestrante, escritor e escreveu o livro Comunicação, um remédio que a medicina não prescreve. Com vocês, Dr. Jefferson Medeiros. Seja muito bem-vindo, doutor. Poxa, obrigado, viu, Vanessa? Eu acho que da primeira vez que a gente se conheceu lá na reunião, né, o pessoal da Targo, Sim. Cara, eu fiquei apaixonado pelo jeito que você lidar nas redes, pelo jeito que você leva o seu negócio, por você já estar dentro da comunicação, e eu acho isso muito interessante, porque quando a gente olha, a gente precisa de pessoas como você que venham pra frente. Sim. E vai falar do que faz e do que faz com amor. E assim, pra mim, parabéns, porque você já tá na frente de muitos, tendo o seu podcast e tá falando sobre o que você gosta. Obrigada, seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra, viu? Vamos lá então, minha gente. Conexões que falam, o essencial da comunicação. Pega aí papel e caneta, porque aqui agora, nesse podcast, vai ter muitas anotações especiais. Tenho certeza que vai ser conteúdos relevantes aqui, doutor. Vamos lá, eu quero saber, quem é o doutor Jefferson Medeiros? Me conta, pela sua visão. Poxa, olha, você falou tanta coisa que eu faço. Na realidade, assim, tem um pouquinho de TDAH, tá? E a gente vai trazer. Na realidade, o Jefferson Medeiros foi uma pessoa que sempre sonhou muito. E sempre sonhou alto. Então, todos os meus sonhos sempre foram muito grandes. A história de que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, eu sempre sonhei grande. E a busca incessante do que a gente chama do living long learning. Então, assim, cara, viver a vida aprendendo. Que é um pouco do que você está fazendo. Então, cara, você é dentista, você faz psicologia positiva, você também é empresária, você está aqui na comunicação. Então, assim, eu acho que a conexão rolou muito por causa disso. É aprender. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades e a comunicação foi algo que eu descobri que era uma paixão junto com a medicina e simplesmente eu fiz só juntar, casei os dois. Deu tudo certo, né? Maravilhoso. Mas me conta aqui, doutor, qual é as principais características de um bom comunicador que você acredita que seja assim uma referência? Olha só, eu acho que bem importante, Vanessa, da gente falar sobre comunicação, e vamos puxar um pouquinho para a nossa área, até na área da saúde. Perfeito. Se você imaginar que toda vez que um paciente chega com a gente dentro do consultório, vamos lá, vamos botar 1 hora de consulta? Cara, 10 minutos a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente não precisa mais de nada. Só que os 50 minutos que a gente tem a mais é exatamente assim, é o ouvir o paciente, é a gente entender o que ele quer, entender as dores, entender a vida dele, entender o que ele espera da gente. Então, eu entendo que uma boa comunicação é muito mais você ouvir do que você falar. Perfeito. Entendeu? E a empatia está muito aí, de você simplesmente você chegar no paciente e conversar com ele, explicar o que ele precisa saber. Eu lembro sempre de uma história de que uma vez eu estava em Goiânia e veio um senhor negro, sabe, muito pobre, e de que trabalhava na roça, que ele sentou, ele não olhava para o meu rosto, porque ele não se sentia digno disso. Agora imagina, um câncer de língua, eu ia ter que tirar um pedaço da língua dele, e eu tive todo o trabalho de sentar do lado dele, fazer ele me olhar e explicar da forma que ele entendesse exatamente o que estava acontecendo com ele. Por quê? Porque eu ia ter que fazer uma cirurgia onde ele ia perder um pedaço da língua. Onde eu sabia que na sequela ele tinha dificuldade de engolir, ele ia ter dificuldade de falar, ele precisava de fono. Então, você entende que ali, 10 minutos eu já sabia o que eu tinha que fazer com os outros 50 minutos foi eu trazer para ele todas as consequências e fazer ele entender. Porque eu acho que o mais cruel que a gente chega é simplesmente a pessoa, você passar por todo um processo e a pessoa ela não entendeu e num pós-operatório simplesmente ela se vê sem metade de uma língua. Sim. Entendeu? Então, assim, a comunicação ela começa no ouvir. E aí depois, você entender e falar na linguagem das pessoas. Então, quando você faz um podcast aqui, você está indo na linguagem das pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Então, você fala para eles, tá? Então, se você começou falando para eles, só que daqui a pouco
o que a gente muda muito durante a maturidade, durante o tempo? A gente começa a falar com as pessoas. Uhum. Então, falar para as pessoas é falar o que eu quero da forma que eu quero para você. Uhum. Eu falar com você é eu sentar e falar assim, olha, qual é o nível que eu vou falar com você? Porque assim, Sim. se eu venho para o podcast, você tem um nível cultural mais alto, então eu vou falar no que você pode ver. Mas quem está assistindo a gente Uhum. pode ser pessoas que não têm um nível cultural mais baixo. Uhum. Então, assim, não adianta eu falar palavras rebuscadas, Sim. um data venha, né? Ou usar todo o meu vernáculo aqui pra gente falar. Não, poxa, eu tenho que falar da forma que as pessoas entendam. Entendo, né? Então, assim, primeiro ouvir, depois empatia, e segundo você falar com as pessoas, na linguagem que lhe Elas sirva e que lhe entendam. caiba naquele momento, entendeu? Nossa, maravilhoso. Isso é muito importante, né, doutor? Porque muitas vezes a gente se forma e a gente não tem essa base na faculdade, né? O quanto que a gente precisa realmente falar na linguagem do paciente que está na nossa frente. E a gente vai descobrir como? Fazendo perguntas, né? Perguntando para ele e as respostas que eles vão dando para a gente vai ali se ajustando de acordo com as respostas, né? E vamos lá, o podcast é Pod Norte. Uhum. Cara, as minhas pacientes acham maravilhoso que eu falo assim, mana. Elas falam assim, mana. Eu falei, cara, mas não é assim que a pessoa fala? Sim. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, o mana nosso é algo que soa carinhoso. Sim. Eu não tô desdenhando ou eu não tô me deixando menor porque eu tô falando na linguagem dos pacientes. Perfeito. Mas eu tô me fazendo entender. E é isso. É se fazer entender. Maravilhoso, doutor. Incrível. Vamos lá, então, gente. Como você acha a importância de um profissional da nossa área da saúde desenvolver uma comunicação para lidar com vários tipos de pacientes? A gente até citou um pouquinho, você até antecipou já antecipei um pouco, né? essa resposta. Eu vejo muito desse jeito. Se a gente for olhar, vamos dizer, você vai atender no SUS. Então, Sim. quem está atendendo no SUS, geralmente você vai ter um paciente que vai ter um nível sociocultural mais baixo. Uhum. Se der o trabalho de você entender qual é a vida dessa pessoa, como ela fala, os termos. Eu lembro muito bem, eu sou baiano, cresci em Recife. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi o tal do baldear. Não, doutor, baldeei. Eu falei, que danado é baldear? E aí eu perguntava para o paciente, eu falei assim, o que é baldear? Não, doutor, vomitei. E aí eu falei assim, eu não você sabia. tá entendendo? Então, assim, aí hoje em dia, eu já pego. E às vezes o paciente, olha, a senhora baldeou? Ah, doutor, umas 2 vezes. Mas aí, a senhora tá com febre? Febre ou a senhora teve uma murrinha? Então, uma murrinha é uma febre baixa, seria uma febre interna. Mas você entende, Vanessa, que se eu não entender o que ela fala, eu vou perder a possibilidade de tratar corretamente. Então, esses termos de baldear, de murrinha, são coisas que eu como vim de fora, eu era muito assim, peraí, me explica. O que é, né? O que é, você tá entendendo? Sim. E eu lembro muito bem que eu trabalhei no CAIM, que era um centro de atenção de idoso. Então, os idosos, eles usam muito chá para muita coisa. Sim. E eles falavam, unha de gato, cidreira, vários tipos de chá. Eu pedia, Vanessa, pra eles, o senhor tá chamando... Ah, não, pra pedra nos rins eu tomo um chá de unha de gato. Eu falava assim, faz favor pra mim, traz pra mim uma unha de gato. Que interessante. Eu queria saber o que era unha de gato. E aí, Uhum. cara, eles ficavam... Trago, doutor, pelo amor de Deus, tá? E aí eu pegava a unha de gato, eu ia ver o que era unha de gato, Uhum. entendeu? Então, assim, quando... E eu falava muito isso, porque, assim, quem tem parada no rim precisa tomar muita água. Sim. E aí eles falavam assim, doutor, posso tomar unha de gato? Eu falei, pode, mas você tem que tomar 2 litros. Uhum. Na realidade, eu tava forçando ele a beber água. Se a unha de gato funcionava, não sei. Mas que ele ia beber a água que ele necessitava. Sim. Então, você entende que, assim, uma das coisas é, pô, vou estar trabalhando, eu vou estar atendendo lá. No meu consultório, cara, o consultório particular, eu vou atender muita gente que tem muito dinheiro. Então, a pessoa classe A, B... Essas pessoas, muitas das vezes, passam 10 minutos ali conversando comigo, falando sobre a doença, e depois ela vai falar sobre viagens, vai falar sobre vinhos, vai falar sobre experiências. E aí, tanto a forma de eu falar e do que eu vou falar já vai mudar. Sim. Então, a comunicação, ela é exatamente essa. Você tem que se adequar ao seu meio. Perfeito. A pessoa que está precisando lá embaixo de você e a pessoa aqui de cima que tem uma outra conversa, que tem uma outra prosa, né? Sim. Então, assim, você tem que aprender e você tem que diversificar. E eu acho que a coisa mais importante que existe
é a pessoa entrar e sair do seu consultório com Uhum. todas as dúvidas dela respondidas. Então, assim, se ela vem... eu falo para meus pacientes, eu mando um vídeo para meus pacientes antes da consulta falando que eu quero que eles façam uma lista de todas as dúvidas que eles tragam. Sim. É legal que já teve vozinha que trouxe uma folha A4 frente e verso toda cheia de dúvida. Mas você entende que, assim, se ela sai do meu consultório e eu respondi todas as dúvidas dela, Sim. eu fiz minha parte. Perfeito, maravilhoso. Olha aí, que dica incrível, doutor. Né? Porque às vezes a gente tá ali como profissional falando, mas às vezes não é a dúvida do paciente. Não. Dessa forma você é muito mais assertivo. Você tá ali, vai direto na pergunta. E assim, eu vejo muito que a paciente, ela... É o que você falou. A gente tá querendo falar uma coisa tão aqui em cima Sim. e às vezes ela tá aqui embaixo. Sim. Às vezes a paciente só quer perguntar assim, doutor, eu tenho que tomar mesmo um remédio que a levotiroxina do hormônio da tireoide? Tem que ser de manhã em jejum? Por que tem que ser de manhã em jejum? E se eu deixar de tomar hoje, eu posso tomar de manhã, eu posso tomar mais tarde? E se eu não tomar um dia, só tomar no outro, eu tenho que tomar 2? E aí eu quero dizer sobre o câncer, sobre não sei o quê, sobre... Exatamente. E ela só quer uma coisa assim. E aí, se eu não tomei, o que eu faço? Eu tomo depois, deixo para outro dia, tomo 2 comprimidos. E essa é a dica. Por isso que a comunicação é com as pessoas. Perfeito. Se comunicar com as pessoas. Maravilhoso, doutor. E vamos lá para a terceira pergunta, né, minha gente? Olha só, tivemos aqui 2 perguntas e já teve 10 dicas de cada resposta. Tô até vendo Anota que aí, por né? aí. Pode pegar outro papel, que eu tô achando que vai faltar papel aí. É pouco. O que é mais importante para o doutor? É a comunicação verbal ou a não verbal? Olha, a comunicação verbal é algo que todos nós estamos acostumados. A não verbal, eu vou te falar, é maturidade. É o tempo. Porque o corpo fala. Então, se você está conversando com um paciente e ele fechou os braços, cruzou os braços, você já está sabendo que ele está na defensiva. Alguma coisa incomodou do que você está falando. Quando eu falo sobre câncer, eu sempre falo muito para levar o paciente vir com outra pessoa. Por quê? A partir do momento, Vanessa, que eu estou conversando com você, fala assim, Vanessa, você está com câncer. Daqui para frente, Vanessa, eu posso te dar uma receita de bolo, eu posso narrar um jogo de futebol e você não vai estar ouvindo nada. Porque o cérebro aquela palavra já bloqueou seu cérebro e dali para frente, você está entendendo? Então, assim, você tem que entender a linguagem não verbal, porque muito você sabe até onde você vai, até onde você volta, se a pessoa está aberta ou não. Sim. Eu lembro de uma vez que tinha uma filha de uma paciente que estava discutindo mesmo comigo o caso da mãe dela e eu tentando explicar. E eu lembro que teve uma hora que ela fechou os braços e tudo, e eu olhei para ela e falei assim... Eu falei assim, não vou perder meu tempo. Eu falei para ela assim, olha só, eu já entendi que você não quer entender, então não adianta eu te dar argumentos. Exatamente. Eu acho que o melhor é a senhora parar, pensa no que eu falei para você, pense nas opções. Se você quiser, eu te dou sites, eu te dou canais no YouTube de pessoas que falam sobre o caso da sua mãe, e depois você volta. Por quê? Porque só pelas atitudes dela, eu já senti que ela não ia... a nossa conversa ali não ia dar bons frutos. Então, o primeiro é assim, puxa, dei um passo para trás. Perfeito. E aí depois ela voltou aceitando, porque é difícil também, infelizmente, como eu trabalho com oncologia, é difícil as pessoas aceitarem um câncer, às vezes um câncer mais agressivo na mãe ou no pai. Então, assim, é o tempo. Então, a linguagem verbal é super importante, e volta no que a gente falou, falar com a pessoa, na linguagem dela, da forma que ela entenda, mas a não verbal é algo que a gente tem que trabalhar. E eu vejo muito que, assim, recém-formado, eu não tinha esse tato. E hoje em dia, sim. Então, assim, se você está conversando com a pessoa e ela te espelha no que você está falando, se você abre as mãos, ela abre a mão. Se as pernas estão abertas, se os braços estão abertos, ela está mais aberta para ouvir o que você está falando. Se ela fechou, tudo fechou. Então, ela já está na defensiva. Então, mas são coisas que você estudou isso, e aí a gente vai falar sobre PNL, vai falar o corpo fala mesmo, e a gente tem que entender. E às vezes uma palavra pode ser um gatilho
para que essa pessoa feche para você. Sim. E aí você entende que assim, é difícil, não é fácil. Não. A linguagem não verbal é um mundo que a gente tem que Sim. ter e é o tempo e a maturidade de você entender que você tem que quebrar ou a hora que você tem que retroagir, a hora que você pode ir em frente. Uhum. Mas assim, eu acho que para todos os profissionais de saúde, tá? Tem que se trabalhar muito isso. Você tem que Perfeito. entender, porque se você não entende o que o corpo do teu paciente está falando, Uhum. você vai gastar tanta saliva para nada, Sim. né? Sim. E aí você tem que parar. Eu lembro que uma paciente minha, que ela é filha de uma médica, e eu fui dar um diagnóstico para ela de um câncer, e eu tava falando, a sorte é que ela veio com a filha dela, eu tava falando, e no olhar dela eu sabia que ela não tava ali. Tava distante. E aí eu falei, ela no outro dia, ela me mandou uma mensagem, e eu deixo meu celular para todos os meus pacientes têm meu celular. Uhum. Ela falou assim, doutor, ontem parecia que eu estava num sonho. É mesmo. Eu não lembro de nada que o senhor falou a partir do momento que o senhor falou que eu tinha um câncer. Entendi. E aí eu falei assim, a senhora volte, porque eu vou lhe explicar tudo de novo. Uhum. Mas só que, sabe quando você já olha na cara da pessoa e já fala assim, ela não tá aí mais. Uhum. Ela não tá aí mais. E aí ela voltou pra gente conversar tudo de novo. E ela falando assim, parecia que foi um sonho. E essa é o feeling que a gente tem que ter. Porque a partir do momento que eu vi que ela não tava ali, eu falei pra filha dela, eu falei, olha, depois a gente conversa sobre mais. Uhum. Tá? Faz o exame esse, faz esse aqui, depois a gente conversa. E foi engraçado, foi exatamente o que aconteceu. Simplesmente ela falou assim, doutor, pra mim é como se o dia de ontem tivesse sido um sonho, eu não lembro de nada, voltei agora porque eu Sim. quero que o senhor me explique. Caraca, É louco, né? É. E isso, cara, é o nosso cérebro querendo nos proteger de uma informação muito pesada e que a pessoa não está preparada o suficiente para receber aquela informação. Então, simplesmente, o cérebro, ele é muito inteligente, ele apaga, ele simplesmente tira da tomada e fala, cara, agora o que vier de informação, não vamos absorver nada. Mas olha a empatia, né, de você pegar e falar assim para paciente, pode voltar que eu vou explicar tudo de novo. Você tá aqui, todos os meus pacientes têm o número do meu celular. Cara, esses pequenos detalhes, doutor, eu acho que é só algo que realmente a gente olha a sua grandiosidade, seu sucesso, mas é isso aqui, esse básico que você faz bem feitinho, que é o que soma, entendeu? Com tudo isso. Eu tive falar sobre a história do contato, né? Uhum. Eu operei ontem um paciente que, assim, foi uma coisa para mim super desafiadora. Um câncer raro, um câncer extremamente agressivo, aonde desde o primeiro dia que eu atendi ele, examinei ele, eu falei assim, sabe aquelas coisas que a gente na faculdade ou na nossa vida a gente já viu e dá um déjà vu e você já entende qual é o final da história? E aí eu lembro que eu passei exatamente 10 dias do primeiro dia que eu encontrei ele, atendi ele até o dia da cirurgia, extremamente ansioso, sabendo de tudo que ia acontecer. Uhum. E eu lembro que um dia antes, a família me pediu e tava todo mundo, saiu a tomografia, e um dia antes da cirurgia eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma teleconsulta, mas com todo mundo. Olha que incrível. Eram 10. Diferente. E aí a gente fez uma teleconsulta, onde eu fui falar sobre o que tinha saído no exame, sobre todas as possibilidades. E eu lembro muito bem que um dos filhos dele falava muito assim, falou, doutor, para Deus nada é impossível. Uhum. E para mim, o senhor vai operar o meu pai, o senhor vai tirar esse câncer dele. E eu vou ser sincero com você, por toda a fé que eu tenho, tinha momentos que eu fraquejava de acreditar de que aquilo ali podia acontecer. Fiquei mal demais. Uhum. E minha esposa, eu acho engraçado que minha esposa já me conhece e fala assim, filho, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Uhum. E aí eu sempre falo disso, eu ligo pra minha mãe. Pra mim, eu acho que não existe ninguém que tenha mais fé do que minha mãe. Liguei e falei, mãe, reza. Uhum. Reza, essa dá forte, mãe, porque eu tô precisando. Cara, Vanessa, é a história de cada um vai ter a sua espiritualidade e acreditar ou não em milagre. Cara, eu tirei o câncer todinho.
E na minha cabeça, eu tinha pensado, quem já assistiu o episódio do Divertidamente, que fala sobre ansiedade, Sim. toda hora vinha as possibilidades de sequelas que esse cara podia ter Sim. no pós-operatório, você tá entendendo? E tudo aquilo vinha na cabeça, por quê? Porque eu já vi esse filme outras vezes. Uhum. E a minha preocupação, na realidade, era muito de, cara, Deus, me dá uma chance de eu tirar. Vai pra rádio, vai pra químio. Mas assim, deixa eu deixar ele bem. Deixa eu entregar ele de volta pra família. E quando eu opero, são 3 horas de cirurgia só. Eu achei que eu ia levar umas 6 horas de cirurgia. Tiro o câncer todo. Pós-operatório maravilhoso. Ele acordou bem. E eu falei assim, cara, Deus é bom. É bom demais, né? Deus é bom. E aí eu falei pra filha dele, ela passou pra toda a família. Mas assim, é interessante isso. Esse momento de que até pode ter pessoas que têm um ego achando que realmente... Depois que eu entendi que eu só sou um instrumento na mão de Deus e quem cura não sou eu, Sim. eu fiquei mais tranquilo pra dizer assim, eu vou lá, Uhum. vou fazer o meu melhor. Você tá Uhum. entendendo? Deus vai estar do meu lado. E a coisa que vai acontecer, como vai estar lá dentro, o que vai acontecer lá dentro, cara, eu vou estar sendo guiado e a coisa vai do jeito que for. Mas eu vi muito isso, que a possibilidade de eu dividir, porque era uma coisa que estava me tirando o sono. Uhum. Eu estava acordando todo dia 4:30 da manhã, sabe quando você abre o olho na ansiedade? Uhum. E dizer assim, cara, sabe, uma história bonita de vida do paciente, uma família inteira junto, uma união muito grande dos filhos. Sim. E você quer, sabe, a minha conversa com Deus era assim, se o Senhor botou pra mim aqui, me ajuda, né? Vamos lá, você já botou aqui, eu já vi que o negócio tá feio. Me ajuda daqui pra eu ajudar você. Ajuda daí que eu ajudo de cá. E é exatamente isso. É uma coisa que parece ser besteira, mas, sabe, a tranquilidade de poder entrar com a família toda, dizer, assim, rezar o beabá, dizer assim, olha, cara, ele podia parar na intubação, ele podia parar no meio da cirurgia, podia não tirar o câncer dele, podia sair de traqueostomia, podia várias coisas. As possibilidades. Você tá entendendo? Mas assim, cara, ele saiu super bem. E aí foi a hora que eu voltei pra casa e falei assim, pra minha mulher, falei assim, meu amor, Deus é bom, viu? Porque, olha, o meu acordo com ele deu certo. Ele fez a parte dele, eu fiz a minha, que foi mais fácil, mas ele fez a dele, que foi muito boa. Maravilhoso. E a mãe também, né? A mamãe de mãe não tem erro. A oração de mãe não tem nada mais forte. Pelo menos do que a minha não tem, não. Ainda tô pra conhecer. Que incrível, que história maravilhosa. Vamos lá então, gente. Qual a principal sugestão que você daria para um profissional que é extremamente tímido? Tô olhando para um ali, ó, agora, nesse exato momento. Nesse exato momento. Que é excelente tecnicamente, porém tem dificuldade em vender, talvez, o seu serviço, mas por conta dessa falta de treino, de habilidade, não sei, ou de perfil, em se comunicar. Vamos lá. Eu vejo muito... a gente vai conversar sobre digital? Você quer que eu traga pro digital ou pro Temos dia uma pergunta para o digital também. Tá. É a 6ª pergunta, inclusive, mas pode então trazer. Vamos lá. O que eu acho que é interessante? Nós, da área de saúde, a gente, assim, você tem um conhecimento que o nosso conhecimento, ele sempre vem para o longitudinal. A gente vai se aprofundando. Sim. Faculdade, residência, subespecialidade, mestrado, doutorado, PhD, e a gente vem. Só que a gente esquece de uma coisa que tem uma teoria que é uma teoria, não é minha, o Murilo Gun, que fala sobre a teoria do cinto do Batman. Qual é a teoria do cinto do Batman? Que o Batman é o único super-herói que ele não tem superpoder, mas ele tem um bate-cinto de utilidades. E esse bate-cinto de utilidades, na realidade, é assim, tudo que a gente faz a mais. Então, assim, se alguém que faz uma aula de teatro, se alguém que faz uma aula de canto, alguém que faz uma aula de dança, de inteligência artificial. Então, a todo momento, a gente pode trabalhar várias habilidades. E essas habilidades podem ser utilizadas em algum momento. Então, assim, tudo é treinável. Sim. Quando eu, dentro da faculdade, eu sabia que eu queria ser professor depois da faculdade, hoje em dia eu sou professor de cirurgia da UEA, eu entendi assim, poxa, se eu vou ser professor, eu tenho que perder a timidez. Como é que eu faço? Me expondo.
Uhum. Então, eu era dentro da faculdade aquele cara que eu entendi um jogo que foi melhor. Eu entendi que se fosse eu que fosse apresentar lá na sala, eu não precisava fazer o trabalho. Aham. Então, os meninos faziam o trabalho, deixavam na minha mão, eu lia o trabalho e eu ia lá e apresentava. Só que assim, se você for imaginar, Vanessa, a primeira vez que eu dei uma entrevista numa TV Uhum. foi em Quari, quando a gente fez o internato rural. E, cara, ridículo. Ridículo, Você ridículo. olha hoje em dia e fala, Não, meu Deus, que é isso? Não, e outra coisa, eu entendi que eu tinha um tiquezinho com o olho, com a boca, não sei o quê. E a minha esposa, cara, olha os teus tiques, isso. E tinha uma outra amiga nossa. E eu falei, poxa, mas eu gosto disso, entendeu? Uhum. Então, qual é o grande jogo? É expor. Sim. Você estando se expondo, então assim, eu comecei a dar as aulas na faculdade. Quando terminou a faculdade, eu comecei a dar aula na universidade. Uhum. Já como professor. Comecei a dar palestra, comecei a fazer várias coisas. Entrei na Rádio CBN exatamente assim. Por que eu entro primeiro logo na rádio, na história? Porque a rádio, você não precisa do que tem a câmera aqui. Tá na câmera aqui, eu trouxe um Sim. blazer, eu venho bem vestido, você vem bem vestida. A gente tem que se preocupar com a cor, com a luz, com várias coisas. E a rádio não. A rádio, cara, antigamente, porque hoje em dia a rádio também tem câmera. Mas se você quisesse ir de bermuda e sandália, é tudo bom, porque Aham. as pessoas estão ouvindo você. Uhum. Então, assim, tudo tem que ser trabalhado. Quando eu entro na rádio, Vanessa, eu entendo que as pessoas eles estão atrás da minha voz. Uhum. E o que que acontecia? Eu entendi que, assim, tudo que a gente vai fazer, eu sei que você é do mesmo jeito, eu tenho que fazer bem feito. Uhum. O que que eu fui fazer? Primeira coisa, fui atrás de uma fono. Uhum. Então, o meu filho é um respirador bucal, ele Uhum. tinha adenoide, amígdala aumentada, e vinha uma fono toda semana lá para casa para fazer trabalho com meu filho, para ele deixar de ser respirador bucal. Eu fiz um acordo com ela, com a Vanessa. Falei, Vanessa, também Vanessa, Aham. Tupinambá. Falei, Vanessa, você vai fazer o seguinte, eu entro 3 horas na rádio, de 2 às 3 você vai esquentar minha voz, que eu entrava na realidade às 3h15, 3h20. E depois você faz aula com meu filho. Beleza, beleza. Aí o que que eu fazia? Ela esquentava a minha voz, eu passava 1 hora esquentando a voz, pra eu ir pra rádio. Cara, logo no começo a rádio era 5 minutos. Eu esquentava a voz durante 1 hora pra eu 5 minutos falar na rádio. Mas só que eu fui aprendendo aquilo dali. E quando você aprende a respirar, você aprende a falar, você melhora a dicção. Uhum. Então, assim, aquilo dali eu sentia que era um compromisso que eu tinha com as pessoas que estavam me ouvindo. Uhum. E aí, passou 3 anos, aí eu, poxa, entendi que eu quero abrir meu podcast. Uhum. Abri meu podcast. Quando eu fui abrir meu podcast, eu entendi que é o seguinte, a rádio estava todo mundo só ouvindo, o podcast as pessoas estavam vendo a gente. Sim. Então, assim, como falar, como se expressar, como fazer as coisas. Todo mundo vai pensar que eu sou doido. O que é que eu fui fazer? Aula de canto. Que massa, Aula de canto. meu Deus. Então, assim, tudo é treinável. Então, por que Aham. eu fazia aula de canto? Porque, assim, eu já entendia como respirar. Eu já entendia como falar com pausa. Eu já entendia como vim trabalhando a voz. A história, vamos dizer, eu vim pra cá hoje e, poxa, eu não tomei café antes. Por quê? Porque, cara, aquele pó do café, ele fica e piora. Uhum. Cai muita secreção. A maçã, a casca da maçã, ela ajuda a tirar a secreção da garganta. Uhum. Beber água que não seja gelada. Então, assim, são coisas que eu entendo já no meu celular. Eu tenho música, cara, é coisa de velho, mas vamos lá. A música é uma música do Paulo Diniz. A vida passa, telefono e você já não me atende mais. Que é o timbre da minha voz. Uhum. Então eu venho no carro ouvindo a música e trabalhando a voz para quando eu chegar eu já tô com a voz pura. Uhum. Então assim, você entende que tudo é treinável. Sim. Então assim, para o nosso amigo que está lá atrás, que tem dificuldade, é isso, é se expor e treinar. O que eu posso melhorar? E aí eu vou atrás. Então eu fui para fono, eu fui para aula de canto, entendeu? O Conecta Med, que infelizmente você não foi. No final do Conecta Med, eu queria tocar uma música, cantar uma música com minha família, beleza? Que massa. Então, o que eu fiz? Eu e minha filha, a gente foi ter aula de canto, minha filha, ela toca bateria, mas eu queria que ela cantasse comigo, porque o meu filho, a Juju, ela toca piano e bateria. Ela tem 9 anos. E aí, ela foi pra
para cantar, então ela teve que fazer aula de canto, e o Vini foi tocar bateria. Então, assim, no final, eu botei a família toda, mais 2 amigos que tinham 2 violões. E aí eu fui pra botar, eu e ela, a gente foi fazer aula de canto no meio da turbulência de organizar alguma coisa. Mas por quê? Porque eu queria chegar lá em cima, e eu queria cantar, e eu não queria que fosse de qualquer jeito. Entendeu? Então, assim, tudo é treinável. A gente foi treinar. Botar lá. Né? Então a gente muita segue disciplina, gente. Anota aí, a próxima aula vai ser de canto, por favor. Já quero esse contato. Mas que incrível. E, gente, não tem segredo, né? Não tem segredo. É a disciplina, é você ir atrás, é você melhorar cada dia mais, você reconhecer e se expor. E Vanessa, se vocês, para quem está nos assistindo, o Jeff Podcast, meu podcast. Sim. Se você for assistir o primeiro podcast, é ridículo. Por quê? Porque eu tava começando. Eu simplesmente pedi, eu falei, olha, bota uma mesa ali no canto e eu vou começar. Sim. Mas assim, o que eu nunca tive medo foi do novo. Eu nunca tive medo de me expor, nunca tive medo. E aí a gente vai, durante o dia a dia, começa a gravar, começa a fazer, você começa a entender que você vai melhorando. Sim, vai ajustando, fazendo, né? Mas é exatamente isso. Uma vez uma pessoa me falou muito... que tem pessoas que se programam para começar e eu aprendo fazendo. Então, tem gente que aprende e talvez às vezes nem use. Eu sou assim, ó, vamos lá, vamos fazer e depois a gente vai acertando e a gente vai ajustando. Também sou dessas, é isso mesmo. Vamos lá, então. Você acredita que você, sendo um bom comunicador, te abriram mais portas? Teve mais oportunidades na carreira? Sem dúvida. Você imagina que, assim, o mais conhecido vence o melhor. E o mais conhecido, eu brinco, uma vez eu vi isso, eu achei maravilhoso. Se colocar pra mim, pra vocês, poxa, qual é o sanduíche que você gosta mais? Daquela marquinha que é vermelha e amarela, ou se é um sanduíche gourmet? Cara, o gosto, pra mim, do sanduíche gourmet. Beleza? Mas falar assim, cara, você vai ter a possibilidade de ser sócio, ganhar 5%. Você queria do vermelho e amarelo ou do gourmet? Opa, do vermelho e amarelo. Você tá entendendo? Então, quando a gente pensa nisso, eu e você, a gente começou a pensar que é o seguinte, eu não quero ser o melhor, eu quero ser mais conhecido. E quando você entende que você se comunica, as portas se abrem. Sim. Porque você entende que, assim, eu e você somos 2 desconhecidos. Tá? Quando a gente começar a falar sobre um assunto, e é o que você está fazendo no seu podcast, você começa a se tornar especialista. Tá? Então você é especialista porque você começou a falar no assunto. Só que existe um próximo passo, que é você entender que você vai virar autoridade. Só que a autoridade, Vanessa, não é você que se dá e não sou eu que me dou. São as pessoas que nos dão. Então, assim, você entende que quando você se comunica, você começa a se tornar especialista, daqui a pouco você vira autoridade. E tem um próximo passo, que é o tal da celebridade. Celebridade, não no termo pejorativo do que a gente usa, mas a celebridade é o seguinte, às vezes vão te convidar, vamos dizer, eu te convidei pro meu podcast para você falar sobre liderança. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não tava ali, pra mim não é questionável que você é uma boa profissional. Isso eu já sei. Você passou disso. Então eu tô te chamando para falar sobre liderança, que é algo que você, teoricamente, não é sua profissão. Você tá entendendo? Você não tem uma faculdade de líder. Você é odontóloga a princípio. Sim. Só que você tem outras soft skills que te fazem te colocar num outro nível. Então, quando a gente vai falar das soft skills, cara, é a hora que abre. Sim. Entendeu? Então, assim, a história da celebridade é exatamente isso. Você acaba se tornando a celebridade quando as pessoas... Cara, o que você faz já está consolidado, entendeu? Então, a autoridade do que você faz já está consolidada. Você está num próximo nível. Perfeito. Gente, então, ainda quem está aí assistindo a gente e tem alguma dúvida que precisa, para ontem, começar a se comunicar melhor, começar a se expor mais, né? Começar a trazer mais autoridade para o seu trabalho, para a sua casa, enfim, para todas as áreas da sua vida, gente... Comece. E aí no caminho você vai ajustando a rota, no caminho você vai aí mudando o que precisa ser mudado. Mas aqui, realmente, assim, eu fico muito feliz de trazer uma pessoa com tantos talentos e tantos diplomas, mas assim, um ser humano
incrível, né? Que dá dicas fáceis e assim que a gente pode colocar em prática do dia a dia, hoje. né, mano? Não demora muito, não, demora, né? Só. Daí, se a gente for ver, Vanessa, no YouTube tem um monte de curso. Sim. Se você quiser, tem cursos. Se quiser pagar um curso que tem uma metodologia mais. Também, eu acho que assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a facilidade da informação mais fácil. Sim. E aí a gente entende que, cara, se você não se comunica, não adianta. Quantas vezes, vamos lá, vamos chamar as pessoas que estão nos assistindo. Quantas vezes você já parou pra ficar chateado, até falar mal de um coleguinha que não é tão bom quanto você, mas tá ganhando mais dinheiro que você? Só que, cara, qual foi a soft skill que ele tem? Ele se comunica. Ele fala para as pessoas. Depois a gente vai falar sobre o digital, mas é exatamente isso. Ele fala com as pessoas. Então, quando ele fala com as pessoas e você não fala, as pessoas querem quem fala. Você tá entendendo? Perfeito. Eu lembro a história, eu sempre conto a história do Drauzio Varela. Por muito tempo eu não sabia qual era a subespecialidade do Drauzio Varela. E aí eu descubro há uns 2, 3 anos atrás que ele é oncologista clínico. O valor da consulta dele é a mesma do cara que está em alto nível da oncologia clínica, que é o cara que está em vários estudos, que são estudos internacionais e tudo. Mas como é que um cara que é oncologista clínico, que não é o melhor oncologista clínico, tem o preço do melhor de São Paulo? Ele é conhecido. Posicionamento, né? Ele se posicionou. Então, assim, a autoridade dele é muito alta. Só que a autoridade dele é com o público geral. A autoridade do outro é dentro dos pares. Então, assim, imagina que se você tiver uma autoridade dentro dos seus pares, quer dizer, você, Vanessa, cara, todo mundo, ninguém tem o que falar da sua área, do que você faz da odontologia. Ótimo. Mas se você é boa no que você faz e se comunica bem, você tá na frente de todo mundo. Sim, com certeza. Maravilhoso, né? Vai se diferenciando da multidão. Vamos lá então, doutor. Qual orientação você daria para os profissionais que têm vontade, mas não têm coragem de gravar vídeos para as redes sociais? Olha só, eu vejo muito um movimento. E eu acho que assim, todas as pessoas que eu nunca imaginei que fariam vídeos, e aí eu vou botar dentro disso aqui a minha esposa. Por que a minha esposa? Porque a minha esposa, em princípio, é anestesista. Então, anestesista é sempre uma especialidade que, a não ser que faça dor, alguma coisa de consultório, é uma pessoa que está sempre atrás dos bastidores. Certo. E eu vejo a minha esposa, ela começou a fazer vídeo. E eu achei um barato, porque assim, não foi eu que pedi. Entendeu? Ela sentiu a necessidade, o grupo dela de anestesia, de fazer vídeos. Só que assim, o que eu fiquei mais feliz, porque assim, ela entendeu o jogo. E qual é o jogo? Quem não é visto não é lembrado. Quando você vai fazer um vídeo, é importante que assim, eu acho que qual é o maior erro das pessoas que querem começar? Elas querem pagar uma agência para a agência ditar as regras do que ela tem que falar. Turma, na boa, quem está com o paciente ali no dia a dia é você. Quem entende a dor do paciente somos nós. A gente não falou aqui que às vezes a gente quer falar sobre, sei lá, mitocôndria, sobre quimioterapia, e o paciente só quer saber que horas ele toma levotiroxina. Sim. Você está entendendo? Só que assim, se eu peço para se eu simplesmente jogar na mão de uma pessoa, de uma agência para fazer, ele vai falar só sobre cirurgias robóticas e tudo. Mas se sou eu que estou dentro do jogo, junto com o pessoal, eu falo assim, vamos fazer hoje só de que horas tem que tomar o remédio? É ridículo? Sim. Não, cara. Não, mas é o que gera conexão. É o que vai engajar. É o que gera conexão, É o que perfeito. engaja, você tá entendendo? E eu vejo muito assim, é fácil fazer vídeo? Não. É louco porque assim, eu e você, a gente tem uma facilidade de conversar, beleza? Se eu ligar o celular aqui na hora, eu e você trava. Sim. E o que acontece? Eu comecei a fazer trabalhos exatamente junto. Vamos lá, mais uma vez. Eu queria ficar bom nisso. Então, a Cleo Pinheiro é uma jornalista. Sim. E ela faz mentoria para quem quer destravar. Porque, assim, o que eu entendi do destravar? Eu nunca tive problema. Eu brinco que eu sou baiano, baiano nasce, baiano estreia, né? Então para mim, nunca teve esse problema de desenvoltura. Sim. Mas eu entendia que eu precisava de alguns toques. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer com ela começou uma parte psicológica, começou lá de trás, porque às vezes a trava das pessoas é porque, vamos dizer, uma criança que gosta de dançar na frente dos pais, ou cantar na frente dos pais, quando era pequenininha, e o pai falar, para com isso, não é pra...
ela já bloqueou, o pai já bloqueou lá atrás. Então, às vezes, a pessoa tem que desbloquear o problema que teve lá atrás para ela conseguir seguir em frente. Sim. Mas por mais que eu tivesse toda essa habilidade, eu lembro que uma vez eu estava fazendo um story e comecei a gravar e do nada meu filho entrou atrás de mim. E o meu filho entrou e ele olhava para mim e me deu um beijo e eu, juro, eu paralisado. Sabe? Todo Era duro. como se, todo duro, como se não tivesse nada acontecendo aqui. E eu fiz story e mandei, pum, postei. Feito é melhor do que perfeito. E aí, na hora que a Cleo viu, ela me ligou. Falou assim, Jefferson, cara, vamos lá. Teu filho entrou, todo mundo notou que você ficou desconfortável porque você não estava esperando. Por que você não fala assim, olha, esse aqui é meu filho, Vinícius, esse aqui apresenta pra tela. E aí eu falei assim, cara, mas eu não pensei na hora, porque eu tinha todo o enredo na minha cabeça e ele quebrou o enredo. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, você vai pegar o teu celular, vai botar num tripé, você vai botar dentro do quarto dos meninos, os meninos brincando, fazendo aquele redemoinho dentro do quarto deles, você vai gravar lá. Independente do ambiente, do que é. você Exatamente, foco. E se alguém entrar, tu... E é engraçado. Legal. Aí vamos lá, mais uma vez, eu tinha que quebrar isso daí. Então eu comecei a gravar, os meninos vinham, Ju, vem cá, fala aqui com a câmera, fala não sei o que, papapá. E aí eu comecei a ter essa desenvoltura, aonde hoje em dia, eu acho que, olha, quem tiver, são vários níveis, entendeu? Mas o meu nível hard hoje em dia, cara, de boa, eu entro numa cafeteria, faço um vídeo com 50 pessoas, tô nem aí. Como diz um amigo meu, principalmente quando eu tô viajando, assim, eu não sou daqui mesmo, então ninguém me conhece. Sim. Eu posso fazer o que eu quiser. Você tá entendendo, cara? Ótimo. Pra mim, aeroporto de Guarulhos, qualquer aeroporto pra mim, meu amigo, eu tô maravilhoso. Eu tô andando, tô falando, tô nem aí. Quem me viu ali, viu só alguns segundos e nunca mais vai me ver. Então, tô nem aí. Cara, que incrível. Esse é o nível hard mesmo. Esse é hard. Tu tá nem aí pra galera. Quem te olhou, já viu, já passou. Era. Mas Nunca eu tenho um mais. hábito de gravar dentro do carro, porque, tipo assim, eu gosto da luz, abafo o som e ninguém fica reparando. Mas olha aí, agora eu vou ter que pular pra esse nível aí. Eu posso falar, já dar uma dica? Pode falar. Dica pra você, para todos que estão ouvindo. Quando você grava no carro, quem tá do outro lado, a intenção, qual é a leitura de quem tá te vendo? Que aquilo dali não é importante pra ti. Que tu tá fazendo de qualquer jeito. Então, quando você grava dentro do carro, a impressão que dá quem tá de fora, assim, cara, a pessoa, tipo assim, vou fazer de qualquer jeito pra você. Então, não grave dentro do carro. A não ser que seja uma coisa muito bacana. Tipo assim, cara, eu já gravei no carro, assim, tipo, bicho, eu tenho que falar sobre isso, porque se eu não falar agora, eu não tenho tempo pra falar. Mas, assim, o respeito se você bota... Vamos lá, dica do dia, mais uma nota aí. Se você tem que gravar vídeo, que seja a primeira coisa do seu dia, tá? Tipo assim, você vai gravar né? do seu consultório. Por quê? Porque sua mente tá limpa. Sai mais rápido. Porque assim, se eu vou gravar um vídeo no começo da manhã ou no começo da tarde, quando eu chego no consultório, esse vídeo eu gravo muito mais rápido. Às vezes, em um take só, eu vou 2, no máximo 3. Se eu gravo no final, eu tô cansado, a cara tá de acabado. Às vezes eu passo 10 vezes o mesmo vídeo, por quê? Porque o cérebro não vai. E o negócio não desengata, e o negócio não anda. Então, assim, entenda que você tem que ter o respeito o que você faz. Eu vi esses dias a Malu Perini, não sei se você conhece a Malu Perini, e a Malu e o Bruno falando que um dia o irmão dele chegou e falou assim, Malu, quantas vezes você grava por semana? Naquela época era, eu gravo 3 vezes por semana. Aí ele falou assim, cara, você tem que gravar 3 vezes por dia. E ela falou assim, mas por que 3 vezes por dia? Aí ele falou, 3 vezes por dia. E aí ele falou que tinha um cara, um canal americano do Resident Evil, que ele gravava a tela, ele jogando videogame, e que ele postava 3 vezes por dia. E ela falou assim, cara, mas isso não dá, isso dá muito trabalho. Eu falei assim, mas você quer que dê certo ou você não quer que dê certo? Então, olha a cutucada, Vanessa. Você quer que dê certo ou você não quer que dê certo? Então, assim, parte pra dentro, começa a entender no teu consultório, no ambiente, onde é que tem a luz melhor, ou faz a luz. E assim, sai do carro. Sai do carro. Muito bom. Vamos lá. Muito dica bom. do dia, já ganhou a dica. Hoje a gente tem diversas formas para se comunicar. Como podemos garantir que a nossa mensagem foi ouvida, compreendida e internalizada pelos nossos pacientes?
Vamos lá. Acho que o mais importante é assim, seja o mais simples possível. Uhum. Fale da forma que as pessoas lhe entendam. Por quê? Não adianta fazer 3 vídeos por dia e esses 3 vídeos ele está numa linguagem técnica. Qual é o grande problema da gente da área da saúde? A gente quer falar bonito porque a gente acha que se o amigo nosso, o nosso amiguinho que é profissional da nossa área ouvir, ele não pode falar nada porque é muito bonito. Mas a gente esquece que o amiguinho da sua área não vai te encaminhar paciente, ou ele não vai ser o seu paciente. Uhum. Então, quem vai pagar a consulta e quem vai com você são os seus pacientes. Então, assim, esquece. Uhum. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei, tem a campanha do Júlio Verde, por isso que eu te falei tanto da cor da sua camisa, que foi o momento onde eu era o representante, o coordenador aqui no Amazonas, e é uma campanha nacional do Júlio Verde. E eu tinha que falar sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Eu comecei a entrar nas rádios, TV, e aí eu tinha acesso. O que acontecia? A pessoa às vezes tinham, como você aí, tinha 10 perguntas. Eu era tão prolixo, porque eu queria falar tão bonito no meu vernáculo, tão bacana, que dava na segunda, no máximo na terceira pergunta, acabou. Uhum. Porque não dava tempo. Entendi. E aí eu queria muito, porém, porque eu falava muito num termo técnico, e eu terminava ali e o cara me achava chato, e o cara não me chamava mais. Uhum. Eu falei, ixi, vai vir lá aquele doutor. Quando foi no segundo ano que eu entendi como é que era o jogo, eu comecei assim, opa, peraí, eu tenho que ser rápido. E dessa era pai bola. Uhum. E era na forma que as pessoas gostavam, Sim. entendiam. E eu lembro que assim, eu fui me trabalhando desse jeito, a última vez que eu entrei no jornal no Jan 1 da Rede Amazônica, eles abrem, o primeiro quadro faziam perguntas, tal. No segundo quadro aparecia um quadro cheio de perguntas que as pessoas mandavam. Uhum. E qual era a minha cabeça? E isso, lógico, isso aí já vem com o tempo. Eu falei assim, quanto mais rápido eu responder e da forma mais fácil, eu vou responder mais perguntas. Sim. E a menina mandava uma pergunta e eu respondia, respondia. Só que eu respondia de uma forma tão leve que assim, cara, a gente conseguiu tipo, responder umas 10 perguntas. Que massa. E quando acabou o programa, ela falou assim, doutor, o senhor pode voltar de novo? Porque ninguém nunca respondeu desse jeito. Que a forma que as pessoas entendiam. Uhum. E as pessoas que vão mandando mensagem para a rádio, para a TV, e os meus pacientes que vêm na rede social, cara, todo mundo falava assim, poxa, doutor, eu entendi. Uhum. Eu entendi o que o senhor está falando. E isso daí é o mais interessante. Então, assim, se você quer que as pessoas engajem, que estejam com você, fale da forma que eles vão entender. Não tire todos os termos técnicos, todos. Esqueça que você é médico e você é dentista. Uhum. Então, assim, fale nos termos técnicos, porque tira o termo técnico, porque dessa forma as pessoas vão gostar mais de você. Sim, e vão internalizar, enfim, vai fazer a nossa parte, falando da forma mais básica possível, né, doutor? Inclusive, não sei se você já tinha lido aqui, mas a gente faz um bate-bola, e agora? Vamos lá, por favor. Vamos lá, responder com uma palavra ou uma frase. Ser comunicador é? Abrir portas. Abrir portas. Ser comunicador não é? Enrola as pessoas. Perfeito. Uma palavra para quem quer se comunicar melhor. Treino. Eu adoro. Família. Eu detesto. A pessoa boçal, sabe? A gente vai no meio digital, a gente vai conhecendo as pessoas que... É mesmo? Melhor deixar pra lá. Tá bom. Sem nomes. Minha maior inspiração é? Ai, minha mãe, meu pai vai brigar de novo, mas minha mãe, toda vez eu falo a minha mãe. Foi a pessoa que sempre me ajudou na vida, sempre ajudou a crescer. Não que meu pai não tenha, no dia dos pais eu fiz um vídeo especial pra eles, mas eu vejo muito que quando a gente vai falar sobre inspiração, é a pessoa que sempre tá do seu lado. E assim, minha mãe sempre foi aquela história de que onde eu sonhei, onde eu quis ir, ela só falava assim, vai, você quer ser médico, estuda que você vai ser. Se imaginar que a mãe dela, ela veio de uma favela de Salvador chamada Rocinha, e que, cara, eu quero ser médico, vai, eu quero fazer estágio no Canadá, fora do Brasil, vai. E sempre era assim, cara, estuda, faz o seu esforço, e toda vez que
você fizer o que você tem que fazer, você vai chegar longe. E aí a Nossa, gente vai que quebrando lindo. tudo, né? Qual que é o nome dela? Lucinalva, mais conhecido como Lucinalva. Baiana. Aqui todo Baiana. mundo conhece como Baiana. Melhor acarajé aqui do Amazonas, mas ela só faz pra família e pros amigos agora. Um beijo, Baiana. Uma frase que mudou minha vida. Ai, ai. Olha só, tem uma frase que eu uso muito que é be yourself, seja você mesmo. Porque é interessante. Ainda dá tempo de histórias, então vamos lá. O que eu vi quando você começa a entrar no digital, você começa a entrar nesse mundo? Nesse mundo, muitas pessoas tendem a virar uma persona, tá? Só que assim, tentar ser quem você não é dá muito ruim, porque dá trabalho. É que nem uma mentira. Sabe quando você conta uma mentira pra uma pessoa, que toda vez tu tem que ficar se esforçar pra lembrar que tu mentiu, porque tu tem que voltar pra aquela mentira, você tá entendendo? Então assim, não é diferente quando você tenta ser uma pessoa que você não é. Então assim, se eu venho aqui vestido de uma forma que eu não sou, se eu tenho um carro de um jeito que eu tô só ostentando. Então, assim, essa vida de mentira, isso dá muita dificuldade, dá muito trabalho. E o que é interessante? Você entende que quando eu falo para as pessoas que têm que vir na rede social de falar da forma que as pessoas entendem, então, assim, é ser você mesmo. E é o louco, Vanessa, que as pessoas gostam de pessoas. As pessoas gostam, vamos dizer, de ontem para hoje, eu vi a Ana Beatriz falando sobre a saúde mental da Rebeca, que teve agora as Olimpíadas. Sim. E isso me tocou que um momento eu fui também no meu story para falar muito sobre o que eu estou passando. Então, assim, a minha filha, ela tem 10 anos. Para ginástica artística, tem que começar entre 5 e 6 anos. Entre 7 e 8 anos é quando as grandes companhias vão pegar essas meninas. Agora imagina assim, cara, você fez uma mudança de carreira. Quantas pessoas chegam com 18 anos e têm dificuldade de saber qual a faculdade que vai? Grande maioria. Me diz se uma menina de 7 ou de 8 anos está preparada para bater no peito e dizer assim, é isso que eu vou fazer para a vida. Entendeu? Então, assim, imagina a saúde mental de que uma criança tem que, com 7, 8 anos, já bater no peito e falar assim, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou seguir. E aí as pessoas não entendem como é que é estar em alta performance. A Rebeca mesmo falou, poxa, eu não sei se na próxima Olimpíada ela não quer vir ela só quer vir para o individual, ela não quer vir para o grupo. Grupo, né? Por quê? Porque, poxa, você se manter em alto nível, em alta performance, eu vejo a minha filha, Juju, ela treina 4 horas, na quarta, 4 horas na sexta e 4 horas no sábado. Então ela faz 12 horas. Nossa. Ela de sexta para o sábado é chegar em casa, jantar, dormir, apagar, no outro dia tá cansada, levanta e vai fazer o que ela quer. Então, isso ela começou aos 7, ela tem 3 anos fazendo isso. Imagina as meninas que estão lá com 18, 20, entendeu? Então, assim, a saúde mental, as pessoas têm que entender e a gente tem que falar sobre isso, sobre a saúde mental. A gente está falando de uma alta performance. Mas assim, a saúde mental, a gente dentro de uma faculdade, um menino que passa com 16 anos numa faculdade de medicina ou de odonto e já vai ver o cadáver no primeiro período. Sim. Tem gente que fala, cara... Trava, entendeu? E aí a família acha lindo porque o menino passou com 16 anos na faculdade, aí o menino chega no terceiro período, vai pagar a cadeira, quarto período, vai pagar a cadeira que vai ver paciente dentro do hospital morrendo. O menino tá ali com 18 anos. Será que ele tá preparado? Você tá entendendo? Então, assim, a saúde mental é algo que a gente tem que trabalhar muito. Com toda certeza. E a gente tem que ver muito isso. Mas eu trouxe muito a rede social, ela dá essa abertura pra gente, da gente falar, explicar e colocar nosso ponto de vista. E eu acho isso interessante. A gente tem que saber que é um ponto onde está aberto para o que a gente precisar falar. Perfeito, doutor. Maravilhoso, olha. E eu vi seus stories falando. Veja a Juju direto ali, treinando. Muito linda. Gracinha. No futuro, eu quero ser o maior comunicador do Brasil. Perfeito. Na área da saúde. Eu quero dar...
eu brinco dizendo que o Drauzio Varela, eu falo assim, cara, eu quero ser o próximo Drauzio Varela. E aí eu brinco muito dizendo assim que, cara, não que eu queira, mas um dia ele vai partir desse plano para outro. Sim. E quando ele partir, alguém tem que estar preparado. Aí Pra Deus, assumir. por que não eu, né? Então, tô trabalhando. Só que a minha preocupação maior, eu sempre mirava muito isso. Rádio, depois TV. Por que eu abro o podcast? A minha sensação é do príncipe Charles, do rei Charles. Uhum. Porque, assim, o Drauzio, ele é atleta maratonista. Então, a chance de ele morrer com 100 anos e eu só assumir o posto com 70 vai ser muito alta. Então, assim, deixa eu abrir o podcast, deixa eu vir pro podcast que, cara, de repente dá bom só aqui. Mas eu entendo muito, Vanessa. Eu fiz uma pós-graduação em Educação de Saúde pela USP. E lá eu li um artigo que falava sobre... Que é um artigo da Associação Médica Americana, que falava sobre a necessidade dos bons profissionais virem para as redes sociais para disseminar as coisas corretas. Porque, assim, por que os charlatões que a gente vê aí, eles se perpetuam? Porque os nossos professores, doutores, PhD, eles estão dentro da faculdade. Eles não estão na rede social. Então, assim, uma das coisas que... Quando eu abri meu podcast, eu ficava muito assim, cara, o que eu quero? Eu quero só aparecer, eu quero... Não, o que eu entendi? Que assim como a medicina, a comunicação eu estou servindo as pessoas. Sim. Então, eu não deixei de servir. Só que assim, entende que eu vou e eu falo sobre um assunto de uma forma correta, embasado em artigo científico. Então, assim, quando eu trago para dentro do meu podcast, vamos dizer, o meu podcast de endometriose é o podcast que mais foi visto. Poxa, é uma doença que hoje em dia está sendo descoberta, está sendo muito, muito falada, e as pessoas elas vão ali, mas eu trouxe um médico, um ginecologista que é especialista em endometriose, eu trouxe uma ultrassonografista que é especialista em endometriose. Então, assim, se eu falo de sono, eu trago especialista sobre sono. Se eu falo sobre canabidioide, eu vou trazer pessoas. Então, assim, a todo momento eu estou trazendo informações que são válidas de assuntos que estão sendo discutidos, mas com pessoas que têm profundidade naquilo que estão falando. Sim. Então, assim, quando a gente fez, que você foi lá para falar sobre liderança, pô, cara, o que você tem, o número de clínicas, o número de pessoas que você tá à frente é muito grande. E aí, quando a gente falou lá sobre liderança, quem não assistiu, por favor, assistam lá no Jeff Podcast sobre liderança com a doutora Vanessa. Eles vão entender quem é você por trás da beleza, por trás da comunicação, por trás de tudo isso. Cara, eles vão entender que que você não é só um rostinho bonito. Cara, o que você tem que... O background que você tem que guardar atrás de você e tudo... Cara, tudo caindo, a coisa... um monte de pratinho rodando, aí tu vem aqui rindo, gravando podcast, a pessoa fala assim, claro, a vida é muito fácil, né, doutora Vanessa? Também se eu estivesse no lugar dela, mano, vamos lá. Vamos lá, passar uma segura semana. lá o RH junto comigo, a turma todinha pra você ver. Mas é isso, Vanessa, eu acho verdade. que é interessante a gente entender. A coisa não é tão simples. Exatamente, bem profunda vamos lá. mesmo. E para finalizar, doutor, esse bate-papo, eu queria que você desse aí um recado para os nossos profissionais que estão nos assistindo neste momento. E é isso, a gente vai finalizar com um baita de um recado do doutor Jeff, que é um especialista em comunicação e deu uma grande aula aqui pra gente. Pode falar nessa câmera aqui. Vamos lá, olha só. Você que tá... O digital não é que é o futuro, ele já é o presente. Se você não tá no digital, as pessoas não vão te conhecer, não vão saber. Não existe mais páginas amarelas, não existe mais jornal dia de domingo. Então, assim, é no digital. As pessoas só querem uma coisa de você no digital. Só querem que você fale sobre o que você sabe, da forma que elas entendam. Então, assim, corram pro digital. E eu vou falar uma coisa mais cruel aqui para vocês. A nossa geração, eu vou falar da minha, a Vanessa bem mais nova, então na outra geração. A nossa geração é a última geração que vai brigar para entrar no digital. Sabe por quê? Porque a geração que vem aí, ela já é do digital. Então, assim, vocês vão perder espaço, você pode ser o melhor, mas você vai ser o melhor desconhecido. Então, as pessoas não vão chegar a você, porque as pessoas não vão ver você. Então, não percam tempo, entrem no digital da forma correta, não precisa ser dancinha, não precisa ser nada disso. Se você tem vergonha, cara, só fale o que você sabe. E é só isso.
da forma que as pessoas entendam, tá bom? Maravilhoso. Me fala suas redes sociais aqui pra galera, pro Vamos nosso lá. público. Olha só, Instagram tem o Dr. Jeff, o ODRJEFF, Instagram, e Jeff Podcast, que é o Instagram do Jeff Podcast. No YouTube, eu vou ter o Jeff Podcast, que vai estar lá, já são 2 anos, acho que já tem uns 140 episódios. Tem com a doutora Vanessa também, tá lá falando sobre liderança, pra vocês entenderem, né, um pouquinho do que ela faz, além de ser uma excelente odontóloga. Então, vocês não podem perder. Então, Instagram e rede social e o YouTube, isso aí tá maravilhoso. Vai lá, assiste, maratona, né, o final de semana, aproveita. Maravilhoso, doutor. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso Pod Norte. Obrigada mesmo de coração, viu? Quero mais encontros. Eu quero nessa agenda aqui mais encontros com o Dr. Jeff. Viu? Maravilhoso. Toda vez que a gente se encontra é sempre sorrisos, é alegria e muito conteúdo de valor, gente. Então, sigam lá também o Dr. Jeff, por gentileza. Tem também o nosso grupo, que é o @dentistas do norte, e o meu, que é DRA doutora Vanessa.sec, viu? Te vejo no próximo episódio. Muito, muito obrigada e até logo. Beijo.